Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio de sua Diretoria de Ensino e Cultura, está promovendo neste último trimestre de 2014, em todo o Estado, um ciclo de debates sobre a temática Direitos Humanos e a Polícia do Futuro, com a finalidade de discutir e debater temas pertinentes à segurança pública, buscando a participação e integração da sociedade, em especial representantes dos poderes públicos, policiais militares e civis, bem como valorizar o exercício, a proteção e a promoção dos direitos e garantias fundamentais da sociedade previstos na Constituição Federal, destacando principalmente os direitos à vida, à integridade física, à liberdade e à dignidade humana. Destacamos que, na região de Araçatuba, estamos realizando esse evento em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, 28ª Subseção, e, nesta oportunidade, o comandante do Policiamento do Interior 10, Coronel de Polícia Militar Wilson Antônio Botero, agradece a presença de todos. Neste momento, convidamos o senhor Coronel de Polícia Militar Elias Miller da Silva, que será o mediador de hoje, para fazer suas considerações iniciais e a abertura oficial do evento. Queria, primeiramente, saudar o comandante do CPI, Coronel Botero, também a Ordem Advogado do Brasil, por esta iniciativa, as autoridades presentes, civis e militares, membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, representantes do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal, demais autoridades presentes, os nobres acadêmicos e a sociedade aqui presente, todos os policiais militares, né, nos mais seu nível de graduação e postos aqui presente, dizer para os senhores que nós que trabalhamos lá em Brasília já há 19 anos e no Congresso Nacional lidando com este tema e todas as matérias concernentes ao sistema de justiça do Brasil, é com muita satisfação que nós atendemos ao convite do comandante, nessa diretriz baixada pelo comandante-geral e a diretoria de ensino, aqui representada pelo seu subdiretor, o coronel Lange, aqui presente, e saber que é um marco que o Estado de São Paulo está realizando e com exemplo para o Brasil, porque está sendo inédito, os órgãos de segurança pública interagindo com os demais órgãos do sistema de justiça, e nós saindo de dentro dos quartéis e nos reunindo nesta casa, que é a Casa de Liberdade e Justiça. A Ordem Advogado do Brasil tem uma história de construção da democracia, e a escolha não poderia ter sido melhor. É a casa que guarda a liberdade e o regime democrático. Os acadêmicos aqui presentes, se nós olharmos a história de direitos humanos do mundo, nós veremos que desde a Revolução Francesa, nós tivemos as universidades como celeiro da liberdade, igualdade e fraternidade. A juventude, com seus ideais, impulsionando a sociedade para que ela faça os avanços necessários. As instituições públicas aqui presentes, com a sua maturidade e equilíbrio, absorvendo a energia desta juventude. Os órgãos de segurança pública, num momento tão delicado de amadurecimento da nossa democracia, saindo e indo ao encontro da sociedade a que pertence. Os nobres debatedores, palestrantes aqui presentes, debatedores de alto nome nacional e internacional nessa área jurídica e de justiça, como o nosso primeiro palestrante, professor Luiz Flávio Gomes, reconhecido internacionalmente, além da sua carreira na magistratura, a carreira como professor, da qual também eu me orgulho, né, como professores vários aqui presentes, vindo representante de Santa Catarina, de São Paulo, Coronel Azul, Major Tosta, que também são acadêmicos, e essa interface é que é importante. É importante para, a partir daqui, nós construirmos uma nova realidade social. Nesta realidade social, o povo brasileiro aqui representado e as suas instituições públicas, nós estamos dando um exemplo para o Brasil. E a disponibilização deste evento nos meios sociais permitirá que outras entidades no Brasil reproduzam e nós possamos efetivamente construir um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário e atingirmos o verdadeiro Estado democrático de direito. Então, com essas palavras,
agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade, pelo dom da vida, e que nós possamos quebrar paradigmas, e aqui hoje é uma quebra de paradigmas, quebrar preconceitos, e hoje nós temos a oportunidade de quebrar preconceitos, e termos a face do prisma nos seus vários ângulos, e debatendo de forma madura e democrática, possamos encontrar a luz para uma sociedade mais justa. Com essas palavras, declaro iniciado os trabalhos nessa tarde, desejando que nós tenhamos um encontro que seja verdadeiramente um marco nesta casa, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo e no Brasil, e que eu tenha a oportunidade, lá de Brasília, do Congresso Nacional, levar essa experiência para o resto do Brasil. Com certeza teremos um país mais maduro, mais seguro e mais justo. Desejo a todos um bom encontro. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o primeiro palestrante de hoje, Dr. Luiz Flávio Gomes, que nos brindará com a palestra sobre atuação policial e os direitos humanos, aspectos da deficiência legislativa nacional e as reformas penais e processuais penais na atualidade. Luiz Flávio Gomes é doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, USP. Diretor-presidente do Instituto Avante Brasil. Jurista e professor de Direito Penal e de Processo Penal em vários cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior. Autor de vários livros jurídicos e de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros. Foi promotor de justiça de 1980 a 1983, juiz de direito de 1983 a 1998 e advogado de 1999 a 2001. É comentarista todas as terças-feiras no Jornal da TV Cultura. Para saber mais sobre o nosso querido professor, podemos acessar o site professorlfg.com.br. Convidamos o Dr. Luiz Flávio Gomes para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que aqui estou, na Casa dos Advogados, em Araçatuba, e, portanto, duas coisas que cada uma tem seu valor. E a convite da Polícia Militar nesse empreendimento de uma instituição que já tem quase 200 anos no Brasil, de existência oficial, empreendimento que visa a mostrar para a sociedade, sobretudo a civil, o que é a polícia, o que são as instituições e o valor de um país que tenha instituições fortes, que possam construir uma democracia e, evidentemente, satisfazer os anseios de um povo tão sofrido como o nosso. Eu cumprimento e agradeço, então, a todas essas instituições, mas eu cumprimento a todos os senhores aqui presentes, em nome do Coronel Botero. Eu cumprimento todas as autoridades, e cumprimento militares, e cumprimento todas as autoridades civis, se os senhores me permitem, na pessoa do meu irmão, que aqui se encontra nesse instante, o Júlio César, que é prefeito na cidade de Sudiminuci, onde eu nasci, a minha cidade natal. E por isso, por que é um prazer enorme estar aqui em Araçatuba? Porque eu morei aqui, eu fiz minha faculdade aqui, eu morei 4 anos em Araçatuba, portanto eu tenho laços aqui de amizade com muita gente, várias pessoas aqui, meus amigos e amigas de escola, de faculdade estão presentes, agradeço a presença de todos. E, claro, me sinto em casa porque estou na OAB, me sinto em casa porque estou ao lado do fórum, onde eu fui juiz 15 anos,
fui promotor 3 anos, fui advogado 2 anos, fui delegado 1 ano, ou seja, percorri todas as carreiras jurídicas. Depois eu deixei tudo, me aposentei como juiz e depois entrei na área de empreendedorismo, na área de ensino. Então construímos uma história de democratização do ensino em todo o país, e hoje também já não exerço mais essa função. Meu nome virou uma marca, e essa marca não me pertence, não é minha, não tenho mais nada a ver com essa marca, mas de qualquer maneira foi uma experiência extremamente gratificante, profícua, porque nós podemos levar a informação a todos os pontos do país, informação de qualidade. Isso evidentemente engrandece qualquer empreendimento, quando você tem um cunho social por detrás daquilo que você faz. Direitos humanos e a polícia do futuro, deficiências legislativas e as reformas penais e processuais. Também cumprimento o nosso presidente da mesa, o Coronel Miller, e presidente dos debates, que fez a abertura aqui extraordinariamente bem. Muito obrigado por todos, e também parabéns pela sua abertura. Vamos ao tema. Direitos humanos. Se existem 2 palavras mais incompreendidas do que essas 2 palavras, é difícil de você achar. São 2 palavras sumamente relevantes, mas tão mal compreendidas por toda a população, por várias razões. Vou tentar explicar algumas delas. De qualquer maneira, quando falamos de direitos humanos e futuro da polícia, todos nós estamos, então, preocupados com um tema. Estamos preocupados com o tema segurança, dentre tantos outros. Ontem eu participei, minha manhã toda ontem, foram debates com autoridades brasileiras e autoridades norte-americanas, professores norte-americanos. Debatemos a manhã inteira a questão das mortes no trânsito, ontem. Segunda-feira eu estive em Porto Alegre, participei a tarde inteira, das 14 às 19. Nós participamos de um longo debate com o deputado Osmar Terra, que hoje é uma liderança dentro do Congresso Nacional, fortíssima no tema drogas. Então discutimos drogas na segunda-feira, discutimos ontem trânsito e morte no trânsito, e hoje discutindo polícia militar, ou polícia em geral, e o Estado de Direito democrático do Brasil. São temas relevantíssimos. E, desde logo, a questão é a seguinte, vou colocar o problema. Quem é que pode negar que o Brasil hoje passa por uma crise profunda neste item segurança? Ninguém nega. Todos nós vivenciamos esta tragédia diária que consiste em perda de bens sagrados, de pessoas, entes queridos que se vão em virtude da criminalidade. Anuncia-se a cada dia a força do crime organizado no país. E quando se fala de crime organizado hoje no Brasil, é preciso que se compreenda a extensão dessa problemática, porque ao lado do crime organizado, visível, ostensivo e mediaticamente explorado, que é o crime organizado dos poderes privados, tipo PCC, CV, Comando Vermelho e vai por aí afora, ao lado desse crime organizado dos poderes privados, nós temos que agregar agora 3 outros crimes organizados que estão implantados no Brasil, cada qual com seu âmbito de atuação e seus agentes, e cada qual tirando parcelas significativas de bens, ou dos particulares, ou do próprio Estado. Quais são os 3 outros grupos que estão organizados no Brasil hoje? Temos o crime organizado paraestatal. Há, portanto, o crime organizado privado, tipo PCC, é privado, é particular. Ali participam agentes públicos, não há dúvida, só que agente público não manda neste crime organizado. Eu falo do comando, o comando é privado, lá do PCC. O paraestatal é o crime organizado dos milicianos, uma experiência que vai tomando conta do país,
mas que particularmente é mais visível no estado do Rio de Janeiro. Os milicianos, as milícias, são paraestatais, porque há muitos milicianos que compõem órgãos do Estado ainda. Outros já saíram, mas forma então um crime organizado paraestatal. Existe um crime organizado no Brasil que é de agentes públicos em geral, políticos e agente público em geral. Eles comandam o crime organizado. Desse crime organizado sempre participam empresas. Sempre participam empresas. Porém, neste terceiro grupo, as empresas não mandam no comando. Quem comanda e quem manda é o poder público, é funcionário público, são os políticos e são os partidos políticos do nosso país. Esse forma outro crime organizado de profundos e nefastos efeitos para toda a população. Mas é o crime organizado do poder público, dentro do poder público, nasce do poder público, para atender interesses do poder público, e evidentemente o mensalão do PT é um exemplo, o mensalão do PSDB é um exemplo de crime organizado que nasceu dentro do Estado e que tira dinheiro público para satisfazer interesses governativos. Quarto lugar, há o crime organizado empresarial. As empresas que cumprem um papel de motor e de combustível ao mesmo tempo da economia do país. Sem empresários, sem o mundo empresarial, não existe nenhum país do mundo sem eles. São empreendedores, são, portanto, os motores do capitalismo, mas o mundo empresarial, boa parcela deste mundo, não todos empresários, mas boa parcela se aliou ao poder político para instituir o quarto crime organizado no Brasil, que é o crime organizado empresarial. A Petrobras hoje é um exemplo patente. O cartel Petrobras envolve o PT, o cartel do metrô em São Paulo envolve o PSDB. São exemplos hoje inequívocos de crime organizado por empresas. Aí o comando é das empresas. Os políticos participam deste quarto grupo, mas eles não mandam no crime organizado. Neste não. Então, assim, 4 grupos organizados avançam diariamente. O mundo é movimento, a terra é movimento, a vida é movimento. Logo, se tudo é movimento, você preste atenção no que você está fazendo. Porque se neste movimento global você não avança, se você não caminha, você está andando para trás. Você pensa que está parado, você não está parado, você está indo para trás, porque tudo está em movimento. Se tudo está em movimento e a terra não para de se movimentar, ou você vai para frente, porque aí então você acompanha o movimento e cresce, ou se você acha que está parado, você não está, você já está indo para trás. A cada minuto teu parado, você já está ficando para trás, porque muita gente já está aprendendo outras coisas que você não sabe e que, portanto, você já está ficando para trás. Essa é a realidade brasileira em pouquíssimas palavras, em apertadíssima síntese, a realidade do crime. Claro que eu não estou falando, então, ao crime difuso, ao crime da rua, ao crime de roubo e furto. Eu não estou mencionando isso, só mencionei o crime organizado. Este é um problema, o problema está posto. O Brasil é hoje o 12º país mais violento do planeta, é o campeão do mundo em violência contra professor, é o campeão do mundo em vários outros itens de violência. Matamos 57 mil pessoas por ano. Nenhum país do mundo mata 57 mil por ano. Matamos 45 mil no trânsito. Nenhum país do mundo, do mesmo tamanho do Brasil, mata tanto quanto o Brasil. Somos o 3º que mais matamos do mundo no trânsito. E vai por aí afora. Logo, temos um problemaço pela frente. O problema segurança. Não é o único, claro que não. Temos problemas na educação, temos problemas na saúde,
temos problemas na mobilidade urbana, temos problemas no transporte público, em várias áreas temos problemas. Mas a segurança pública, em todas as pesquisas, aparecem como ou segundo, ou terceiro, ou quarto colocado de preocupação da população. O problema está aqui. Eis aqui o problema. Eu vou colocar nesse instante, numa metáfora, vou colocar o problema na margem de um rio. Como nós estamos ao lado do nosso Tietê, vou colocar a minha metáfora e o meu problema numa margem do rio Tietê. Aqui. Onde queremos chegar? Toda sociedade decente, toda sociedade que sonha com um futuro melhor, quer chegar a um estado de bem-estar que nos proporcione segurança, transporte, saúde, escola de qualidade e etc. É onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar, eu coloco na minha metáfora a outra margem do rio. Portanto, eu tenho um problema numa margem, eu tenho a solução ou o sonho que queremos está na outra margem do rio. A pergunta é, qual é a ponte? Qual ponte eu tenho que usar? Há incontáveis pontes para nós atingirmos de um lado até alcançar o outro lado. Podemos caminhar aqui agora por incontáveis pontes. Eu poderia sugerir aqui incontáveis caminhos. Por razões de tempo, sintetizo as ideias e vou dizer que ponte que nós temos seguido e qual ponte que eu reputo como seria a melhor. Qual é a ponte que o Brasil vem seguindo há anos para tentar solucionar o problema segurança? E com isso, dar estabilidade e reconhecimento para todas as instituições que lidam com esta matéria. Polícias, todas, MP, juízes, todos estão envolvidos no tema segurança. Pois bem, qual é a ponte? A ponte que o Brasil tem se valido é uma ponte extremamente questionável. Na minha opinião, aliás, a ponte que eles estão usando é completamente equivocada, completamente errada. Eu discordo frontalmente da política de segurança pública implantada no nosso país. Com isso, eu não quero dizer que tudo que estamos fazendo não vale nada. Não é verdade. Porque se o que estamos fazendo não valesse nada, o Brasil já seria o caos absoluto e a revolução já teria acontecido. Ou seja, 14 de julho de 1789, que é a data da Revolução Francesa, já teria também copiado e feito aqui a sua presença. Ou seja, muita coisa se faz institucionalmente. O que eu quero dizer é em termos de política pública brasileira, do país, essa política está equivocada. Por quê? De que maneira que querem solucionar o problema no Brasil? Editando leis penais. Todos os dias. Novas leis, todos os dias. Leis, vamos pelas leis. Nós já editamos de 40, que é a data do nosso Código Penal, até semana passada. Nós já editamos 157 leis penais. 157 leis penais no Brasil. A cada lei penal, o legislador diz, agora vai resolver. Agora o problema vai ser solucionado. Vamos aumentar a pena aqui, aumenta o rigor do regime ali, cria o RDDD aqui, não sei o quê, cria o crime organizado, agora vai. 157 vezes dessas 157 leis, 74% foram leis mais duras, endurece a lei que vai. Então o governo já percorreu esta ponte 157 vezes, e a pergunta é muito simples, que qualquer cidadão brasileiro hoje sabe responder e tem consciência da sua resposta. Qual crime diminuiu no Brasil nesses 74 anos? Com 157 leis penais novas. Qual crime diminuiu no Brasil? Você sabe de algum? Eu não sei. Olho estatísticas todos os dias, escrevo todos os dias um artigo, eu estou analisando os números do Brasil todos os dias, eu não vi
não sei, nunca encontrei um crime que tenha diminuído no Brasil com este caminho, que é o caminho de leis novas mais duras. Por este caminho, eu diria, estamos condenados ao eterno fracasso. Eterno fracasso. Qualquer que seja a política, qualquer que seja a área, na política de drogas, na política do trânsito, morte no trânsito, na política de combate ao crime organizado, qualquer que seja a área. Nós, portanto, reputamos como inadequado esta ponte. Esta ponte eu não percorreria ela mais. Um dos subitens da minha fala é justamente as reformas legislativas. Hoje, e olha que eu participei da comissão de reforma do Código Penal, nós trabalhamos o ano de 2012 inteirinho, dedicado a essa reforma. Fizemos um grande projeto, cheio de problemas, de defeitos, foi criticado, em muitos pontos, críticas justas, corretas, muito bem. Porém, hoje eu já não participaria mais disso, porque hoje eu deixei de acreditar nas reformas legislativas. Não acredito mais nesse caminho. Esse caminho é um caminho que não vai trazer futuro para nós. E se trouxesse 157 vezes, é o suficiente já para surtir um efeito positivo. Bem, a metáfora outra que eu uso é a seguinte: você tem uma casa, você não gosta da sua casa, você reforma a sua casa 157 vezes, continua não gostando da sua casa. O que eu tenho que te dizer? Mude de casa. Vai embora, esta não te serve mais. Porque tudo que você fez não surtiu o efeito que você desejava. Bem, por este caminho eu não iria mais. A não ser, reformas legislativas é assim, uma lacuna, quando tem uma lacuna, constatou uma lacuna. Por exemplo, o crime de enriquecimento ilícito de agente público. Eu fui um dos defensores, eu fui relator dessa matéria, e não existe esse crime no Brasil. Ah, bom, o crime que não tem, então aprova uma lei só para criar o crime que não tem. Porque aí é uma lacuna legislativa. Então cria uma lacuna, cria o crime, direitinho. Aí sim, aí eu concordo. Crime de terrorismo. Nós não temos o crime de terrorismo no Brasil. Cria o crime de terrorismo no Brasil. Pronto. Só. O mais é outras histórias. Qual é a outra história? A outra ponte, que nós no Brasil percorremos muito pouco, desgraçadamente, que eu reputo uma ponte importantíssima, a mais adequada, segundo a visão de Beccaria, e Beccaria escreveu isso há 250 anos, em 16 de julho de 1764, Beccaria publicava o seu livrinho, e eu escrevi agora um livro em cima do livro dele, comentando o livro dele, comentando as teses de Beccaria, todas válidas até hoje. Pois bem, Beccaria então sugeria outro caminho. Qual a ponte que ele sugere? Certeza do castigo. A certeza do castigo é muito mais eficiente, ainda que o castigo não seja tão intenso, tão duro, mas se ele é certo, você pensa duas vezes no que você vai fazer. Duas vezes. É a prova disso maior, foi, como discutimos ontem de manhã em São Paulo, foi a Lei Seca de 2008, de 2007, que produziu 2007 produziu efeito em 2008, ou o Código de Trânsito de 97. Essas leis produziram um efeito momentâneo fantástico. Mesmo em 2008, quando saiu a Lei Seca, muitos de nós começamos a alterar a nossa vida. Ou seja, íamos no boteco, bebíamos, então a gente não dirigia em seguida. Ou não bebia para poder dirigir. Ou um do grupo não dirige para poder dirigir. Ou o bar começou a oferecer o táxi, como lá em São Paulo virou uma moda. Pegou a moda e a gente usava táxi. Vai de carro, deixa o carro ali e vai para casa de táxi. Por quê? Era certo que o policial estava na esquina. Quando você tem certeza que o policial está na esquina, você muda o seu comportamento. Porque ninguém quer ficar 1 ano sem carta, pagar 2.000 de multa e ter o carro apreendido. Ninguém quer. Ninguém quer. Então muda o meu comportamento. Sim, porque o guarda está na esquina. Se eu tenho a certeza de que nenhum guarda vai me pegar, eu vou beber e dirigir. Se eu tenho a certeza de que o guarda na esquina me pega, eu não vou beber ou eu não vou dirigir depois de beber. Isso é a certeza do castigo. Essa certeza do castigo é muito falha entre nós.
Isso não significa que não tenha castigo no Brasil. Não, alguns são punidos, mas menos de 1% dos criminosos são punidos no Brasil. Ou seja, no total, no global, 99% já sabe de cara que não vai ter punição. Por isso, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas dessa semana, que noticia que para 81% dos brasileiros é fácil burlar a lei brasileira. 81% disse, é fácil burlar a lei brasileira. E acham fácil. Portanto, como se vê, este caminho da certeza do castigo, muito melhor do que o caminho da gravidade da pena. Ou seja, gravidade da pena na lei, que você sabe que não vai aplicar, não funciona. O que funciona é, a pena que está na lei tem que ser efetivamente aplicada. Certeza do castigo. Esse caminho nós não percorremos no nosso país. Desgraçadamente, nós não temos uma tradição de instituições todas que façam valer o império da lei efetivamente. Aí você diz, faça um balanço. Hoje e 10 anos atrás, melhorou muito. Melhoramos muito. Já está indo no caminho bom. Mas ainda somos muito precários. E este problema é só nosso do Brasil, negativo. Este é um problema de toda a América Latina, de toda a América. Aliás, do México até a Patagônia é um problema grave de todos nós. Todo latino-americano tem este idêntico problema, império da lei. Nós não temos a cultura de respeitar o que está em leis gerais. Este episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, na semana passada, de um juiz, que foi noticiado na semana passada, de um juiz que está com seu carro sem placas, está sem carteira de habilitação, está com a nota fiscal do carro com prazo vencido para fazer a documentação. O juiz está com 3 irregularidades. A lei é muito clara que nenhum carro sem placa, sem perspectiva de documentação e sem motorista sem carteira, o carro não pode transitar. O carro tem que ser apreendido. E a agente fiscal do Detran do Rio apreendeu o carro. O carro está apreendido. O sujeito diz, você sabe com quem você está falando? Aí ela descobre que o cara é um juiz de direito. E ele diz, sou juiz de direito. E ela insiste com o policial militar que foi ao local, insiste no seguinte, já determinei a apreensão e tem que ser rebocado o veículo. Já determinei. Faço isso com pobres e tenho que fazer isso com todos. Porque a lei vale para todos, não vale só para os pobres. Então, está mantido. O tenente foi chamado pelo juiz e o juiz disse para o tenente, prenda essa mulher. E o tenente, negativo, não prendo. Em seguida chega uma viatura da PM, outra viatura, aí o juiz diz, prenda essa mulher. O PM vai para algemar a menina. E ela diz, negativo, você não vai me prender, porque estou dentro da lei, cumpri a lei, e a lei vale para todos, e eu não cometi nada de irregular. Ah, mas ele é um juiz. Ele é juiz, mas ele não é Deus. É juiz, mas não é Deus. Então, este mau exemplo, e nem todos os juízes fazem isso. Eu fui juiz 15 anos, eu fui promotor 3 anos, eu fui delegado 1 ano, fui advogado 2 anos. Não generalize, não vamos generalizar. Mas há juízes, há promotores, há tudo, há políticos, há tudo que usa o prestígio social do cargo para não cumprir as leis gerais. E 81% da Fundação Getúlio Vargas respondeu, de fato, eu gosto mesmo é do jeitinho. Não cumprir as leis gerais. O bom é o jeitinho. Isso é característica cultural nossa, desgraçadamente. No exemplo que eu citei, foi um juiz o protagonista. Poderia ter sido qualquer um de alto cargo no Brasil. Mas os de baixo também gostam do jeitinho. 81% da população brasileira é adepta, ou pelo menos vê com bons olhos o tal do jeitinho. Isso é sério e grave. Que no fundo é o quê? Uma comprovação estatística de que nós não temos o império da lei como algo relevante na nossa vida. Nós não temos, é da nossa cultura. Portanto, há problemas gravíssimos
na construção da nossa sociedade. Bem, mas em síntese, de qualquer maneira, das duas pontes que eu mencionei, que fique claro o meu posicionamento. Eu não concordo com a ponte de ficar agravando penas todos os dias. Esta via está morta, fracassou. 157 vezes, não diminuiu o crime no Brasil, não é por este caminho. Vamos por outro. Certeza do castigo. Para isso, reforçar as instituições, todas, PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Federal Rodoviária, todas, juiz, MP, todos têm que ter força. Força não significa arbitrariedade. Força não significa autoritarismo. Força significa estar dentro do Estado de Direito e fazer valer a lei para todos. Aí você tem força. Não precisa ser autoritário. Basta que você cumpra a lei para todos. Este caminho é o caminho que eu reputo mais correto. Certeza do castigo. Investir nisso. Investir muito nisso. Deveríamos mais. Um exemplo só. Um número só para reforço de argumento. Quantos homicídios nós estamos investigando no Brasil em média? Média brasileira, 8% dos homicídios. 8. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, porque 92% já fica impune. Estou falando dos homicídios. Não estou falando do furto do tênis nosso. Estou falando do homicídio. 92% está impune de cara, porque a média brasileira é de 8% de apuração desses delitos. Conclusão, o império da lei no Brasil passa por uma crise muito profunda. Não há como você fugir disso tudo. Mas, que é o caminho que nós deveríamos insistir, é o caminho que nós deveríamos insistir. Porém, terceira ponte. Não adianta nada reforçar nossas instituições, colocando mais PM, dando mais viatura, reforçando a Polícia Civil, que está sucateada no Brasil inteiro, reforçando a perícia, reforçando os agentes e os escrivães. Então, não adianta nada você reforçar tudo isso e não construir a terceira ponte. A primeira nós não concordamos, fora. A segunda muito boa, certeza do castigo. A terceira ponte, segunda, muito válida, é a ponte que Beccaria sustentava lá há 250 anos atrás. Dos delitos e das penas. Capítulo 40 do livro de Beccaria, aquele livrinho dele pequenininho. Nós do mundo jurídico sabemos bem quem é Beccaria, todo mundo leu Beccaria, porque não dá para entrar na faculdade de Direito sem ler Beccaria. É um livrinho pequenininho. Ele escreveu em 1764, o seguinte: para prevenir o crime, realmente, temos que fazer reformas socioeconômicas e educativas. Esta ponte é a mais fantástica ponte. Sem esta ponte, todo o esforço que se faz, incrementando as instituições atuais, não vai ter o resultado que deveria ter. Por quê? Você incrementa mais policiais, você incrementa mais viaturas, incrementa tudo, melhora a investigação, melhora. Mais gente vai para a cadeia, porque apura mais delitos. Ok, mas o problema não foi tocado. Você só está cuidando do efeito, você não mexeu na causa. A ponte de Beccaria é a ponte da causa do problema. A causa do problema da criminalidade, essa que nos assusta mais, é indiscutivelmente reformas socioeconômicas e educativas. E aqui, quando chega neste momento, os argumentos são vários, vou sintetizar rapidamente o que eu penso sobre isso, e que é o seguinte: há várias maneiras de construir uma sociedade, como há várias maneiras de você construir sua família. Você pode construir sua família de uma maneira X ou Y, Z. Você pode construir sua família de acordo com a religião A, B, C, de acordo com os preceitos éticos e morais A, B, C, D, F. Isso é construir tua família, você e sua família. Da mesma maneira, é a sociedade. Você pode construir uma sociedade de uma maneira justa ou injusta. E aqui eu vou delinear 4 formas de organização de uma sociedade. Sintetizo as 4, e aí vou comparar o Brasil com outros países, dizer quem segue a primeira, quem segue a segunda, a terceira e a quarta,
o que aconteceu com quem segue a quarta e o que está acontecendo com quem segue as outras. Como construímos uma sociedade? Raciocine como se você estivesse construindo tua família. É a mesma maneira. Você pode construir uma sociedade só em favor de 1% da população. Só 1% tem toda a receita para eles, eles ganham tudo, o resto tudo não vale nada. É 1 por 99. 99 é para ficar na miséria, na pobreza, sem escola pública. Se tiver escola pública, é vagabunda, não vai funcionar. Só para mostrar para a ONU que o pessoal está lá dentro da escola, mas não tem qualidade nenhuma. Então você pode construir uma sociedade de 1%. Aí você pergunta, mas professor, o Brasil por acaso já construiu isso? Sim, por 429 anos. O Brasil passou 429 anos construindo uma sociedade só para 1% de consumidores. O resto não consome. Não consome. Senhores de engenho no começo, depois as oligarquias rurais e depois as oligarquias urbanas e empresariais, até 1929. De 1500 a 1929, só fizemos isso. Só 1% de consumidor. Só. Ninguém mais consumia. Porque ninguém mais, evidentemente, tinha capacidade nenhuma. Os escravos não consomem. Os escravos só sobrevivem. Comem o prato de comida do dia, ponto. Então, assim que se construiu o Brasil durante 429 anos. Depois de 1930, Getúlio Vargas no poder, surgem as primeiras leis de cidadania, de participação política, ampliou a participação política, embora o regime fosse ditatorial. Ampliou a participação política e ampliou e deu pela primeira vez os direitos sociais. Quando você fala de direitos sociais, direito ao trabalho, direito à previdência, direito a seguro-desemprego, esses são os direitos sociais. Se você fala disso, se você fala dos direitos civis, liberdade de falar, liberdade de reunir, liberdade de dialogar, de criticar, essas são as liberdades civis, direito de propriedade, liberdade de você ter as coisas no seu nome e o Estado não te tomar. Essas são as liberdades civis. E por último, você tem as liberdades políticas, civis e sociais. E as políticas civis e sociais. Juntou os três. Quem começou a melhorar tudo isso? Getúlio Vargas. Então, de 30 a 2002, com Fernando Henrique Cardoso, houve qual mudança profunda na sociedade brasileira? Mudou. De todo esse período, nós tivemos a seguinte mudança. 1% só de consumidor até 1929, só eles que consumiam. De repente, 20% da população brasileira passou a consumir. 20% de consumidores. E então, se criou a sociedade dos 20%. Até 2002, com Fernando Henrique, se criou, sedimentou, consolidou a sociedade dos 20% de consumidores. Que faz Lula de 2003 a 2010. Lula, eu não falo do PT, falo Lula, os 2 mandatos do Lula. Lula aproveita todo o histórico que vinha vindo, estabilidade econômica do PSDB. Aí Lula pega as commodities, ou seja, o que a gente vende de produtos brasileiros, valendo um absurdo. China explodindo de crescimento, estabilidade do câmbio e diminuição do desemprego. 5 coisas estruturam o governo Lula. E essas 5 coisas, o Lula faz o quê? Ele agrega mais 20% dos consumidores. A inclusão social no Brasil, do Lula, foi transformar o cara em consumidor. Não foi melhoria de escola. Muita gente foi para a escola, é verdade. Nós tínhamos 7 milhões de universitários, a partir de Lula nós pulamos hoje para 18 milhões de universitários. Muita gente foi para a escola, mas é preciso saber a qualidade da escola que você está. Porque ir para a escola não significa que a escola está dentro de você. Você está dentro da escola, não significa que a escola está dentro de você. Só você que está dentro da escola. Pega o nível de baixo. O Brasil, hoje, tem 98% dos menininhos, está todo mundo em escola primária. Todo mundo em escola primária, 98%. Esses números são lindos na ONU. A ONU divulga o Brasil. Olha o Brasil, que fantástico. 98% das crianças nas escolas. Que maravilha, Brasil. Tá? Aí você vê, os meninos foram para dentro da escola.
Mas a escola não entrou dentro dos meninos, das escolas públicas. Conclusão, a preparação nossa é precária, continua precária. Mas em síntese, Lula fez essa proeza de incorporar mais 20 milhões. Então nós passamos a ter 40 milhões de consumidores. E Lula fez mais, que é a classe C, a famosa classe C, que não existia. Não existia, com o Lula ela existiu. O que a classe C faz? 20% subiu, é consumidor efetivo e não muda mais o status dele. Melhorou muito, ele não rebaixa mais, Mas tem 30% a mais que o Lula puxou de consumidores vulneráveis. O que é um consumidor vulnerável? Ganha de 1.000 a 2.500, em qualquer momento de desgraça da economia, ele vai embora para a miséria. Então ele está ali, na corda bamba. Em qualquer minuto ele cai ou ele pode subir. Se a economia vai bem, sobe. E o que o Lula fez com os outros 30%? Então, notem, 20% já vinha vindo de consumidor consolidado. É a classe média brasileira com a classe rica, as dois, forte. 20% o Lula agregou de consumidor, mais 30% de vulnerável. Pode ser a turma que está aí, na corda bamba. E o que ele fez com os 30% lá de baixo, que são pobres, indigentes e que passam fome? Temos 3 categorias, que é 30% do Brasil. Pobres, indigentes e gente que passa fome, não come. O Lula deu o seguinte, Bolsa Família. Taca Bolsa Família para essa turma toda aí, dá o prato de comida dele. Ou seja, dá o pratinho de comida, porque consumidor ele não é. Ele não vai nunca entrar no shopping. Não vai entrar no shopping, é impossível entrar no shopping. Não vai consumir. Ele não vai comprar um carrinho, não vai comprar uma moto, nem moto ele compra, nada. Mas fome também não é para passar. Então Lula, ardilosamente ou inteligentemente, conforme o ângulo que cada um vê o Lula, eu faço aqui uma análise minha bastante objetiva, eu estou fazendo uma análise bem objetiva. Lula diz, você não vai morrer de fome, te dou Bolsa Família. Pronto. Assim Lula entrega o governo em 2010. 2011 para cá, aí danou tudo. Economia ruim, povo reclamando, e tal. Mas, de qualquer maneira, o terceiro modelo foi construído no Brasil. Então, vamos recuperar os 3 modelos? Vamos recuperar. O primeiro modelo é para favorecer quantos por cento da população? Primeiro modelo, 1% só. Foi até 1929. Segundo modelo, melhorou. Chegamos a quantos por cento de consumidores? 20%. Foi até o governo Fernando Henrique. Terceiro modelo, quantos por cento de consumidores reais, efetivos? Passamos para 40. 20, o Lula dobrou, 40. E 30, mais ou menos, e 30 não é para morrer de fome. Assim, fechamos 2010. Esse é o terceiro modelo de construir uma sociedade. Eu estou falando para vocês, modelos de construir uma sociedade, que cada país pode construir da sua maneira. Cada partido, cada ideologia, cada um constrói da sua maneira. Nós tivemos na nossa história 3 modelos, até agora. Mas existe um quarto. O quarto modelo, que eu trabalhei muito no meu livro novo sobre becaria, lá no capítulo 4, eu estudei 50 países. Estudei os números, a criminalidade, escolaridade, expectativa de vida, saúde, educação, mobilidade, transporte público. Estudei esses 50 países. Desses eu selecionei 18, porque eu tirei aqueles que estão em conflitos armados, eu tirei. Selecionei 18. 18 é a nata para se viver. Quer viver legal? Te dou a dica agora. Só não te compro o bilhete do avião, tá? Mas te dou a dica já. Começa pelos 5 escandinavos, que é hoje o paraíso maravilhoso da Terra. Escandinávia, você tem Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e Islândia. 5. Esses chamamos de escandinavizados. Escandinávia. Aí você tem mais 13 países que estão indo pertinho desses 5, que praticam o capitalismo mais distributivo do planeta. Já digo já o que eles fizeram. Aí tem vamos lá. O que eles fizeram? Nossa sociedade chegou até os 40 de consumidores. É isso? O terceiro modelo? Depois tem 30 mais ou menos, e tem 30 ali que só está comendo. Só tem o prato do dia. Não tem mais nada. Aí o que eles fizeram? Escandinávia incorporou quase 100%. Escola pública maravilhosa.
hospitais com médicos, que é uma coisa que a gente custa achar por aí, anda, mas hospitais com médicos, escola pública. Sabe qual é o rendimento per capita deles? Per capita, $51 mil por ano. $51 mil por ano a renda per capita desse grupo. Tá? Então eles têm escola, tem mobilidade urbana, transporte público de graça, etc e tal. Esses países vivem uma maravilha. Quantos assassinatos? 1 para 100 mil. Pega o meu livro, 4º capítulo. 1 para 100 mil. Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, mas que não tem a mesma distributividade desse grupo. Estados Unidos é mais concentrador, a riqueza é mais concentrada. Os Estados Unidos já pula para 5 assassinatos para cada 100 mil. México, 23 para cada 100 mil. Brasil, 29 para cada 100 mil. Então você compara Brasil com essa elite, que são aqueles 5 que eu falei, mas você pode agregar Canadá, Suécia, Suíça, Bélgica, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Singapura, Coreia do Sul, junta todos, é a elite do mundo. É a elite do mundo para se viver, mais distributivo. Sociedades que têm 1 assassinato para cada 100 mil. Roubos, quantos roubos eles têm em média? 65 para cada 100 mil. 65 para cada 100 mil. Estados Unidos, que é um pouco desigual, bastante desigual, já pula para 130 para cada 100 mil. E o Brasil, 600 para cada 100 mil. Dos registrados, porque hoje metade dos roubos nós não registramos mais. Metade é cifra negra, tá bem? Então os números, qualquer número que você queira, eu vou te passando os números. É que eu não vou ficar aqui a tarde toda te falando números. Mas o que eu quero mostrar, que há uma 4ª forma de construir sociedades. Há uma 4ª forma. É essa a 4ª forma. Nós estamos ainda na 3ª, mas tem uma 4ª. E nós, por estarmos no caminho torto e errado, estamos pagando o preço das nossas escolhas. Tá? Qual é o problema todas as vezes? Nós com o nosso complexo de vira-lata. Temos um complexo de vira-lata tremendo. Você fala do estrangeiro, a gente não vai comparar Brasil com o estrangeiro. Não pode, professor. Como é que vai comparar nós com a Escandinávia? Tá? Então eu digo no meu livro, tá bem, de fato, como é que nós vamos comparar Brasil com a Alemanha? Depois do 7-1. Como é que nós vamos comparar? Não dá para comparar. Não dá para comparar. Não tem mais como comparar. Tá bom. Então eu digo no livro, não vamos comparar. Não vamos comparar. Vamos copiar. Ctrl C. E aí, depois Ctrl V e pá. E manda na sociedade. Constrói a sociedade. Copia tudo. O que a Alemanha está fazendo de maravilhoso? X, copia. O que o Japão está fazendo de maravilhoso? X, copia. Bom, você não dá para comparar com esses países todos? Pelo menos vocês não podem deixar de ter essa informação de um país, pelo menos, que dá para a gente fazer algumas comparações. Coreia do Sul. Coreia do Sul e Brasil têm 2 histórias maravilhosas, as duas. A nossa também não deixa de ser uma história maravilhosa, trágica, mas maravilhosa. Coreia do Sul até 45 é uma colônia do Japão. Colônia do Japão. 45 os Estados Unidos ganham a guerra, passa a ser colônia dos Estados Unidos. De 45 a 50, então os Estados Unidos está mandando na Coreia do Sul. Uma miséria impressionante. Só que em 50, Coreia do Norte é comunista. Coreia do Sul é capitalista. Estados Unidos estão com o Sul, óbvio. E quer bater o Norte. Em 50, as 2 Coreias entram em guerra. 4 anos de guerra. Acabou a Coreia do Sul. Acabou a Coreia do Sul. Acabou tudo. Quanto que eles ganham por mês? $70 por ano de renda per capita. $70 por ano. Quanto que está ganhando o brasileiro nesse período? $280 por ano. Nós. Eles 70. Nós 4 vezes ganhando mais que eles. Chega no início de 60. Os Estados Unidos dizem para os coreanos, sul-coreanos, escuta, temos grana, o capitalismo tem que vencer, o comunismo nós temos que derrotar, o que você precisa? Dinheiro, está aqui dinheiro. Pá. Paralelamente, a América do Sul passa por problemas idênticos, ameaças de regimes comunistas. Estamos no começo de 60.
ameaças de regimes comunistas. Os Estados Unidos dizem a mesma coisa. Não pode deixar o comunismo entrar, vamos combater todo mundo. Leo Marx passa fogo no cara, acabou, não pode entrar. Está aqui grana. Brasil pegou a grana americana. Coreia do Sul pegou a grana americana. Os dois pegaram a grana americana no começo dos anos 60. Coreia do Sul, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Chamou todo mundo, pais de família, todo mundo, vocês vão passar fome mais uma geração, mas os seus filhos serão bem melhores do que vocês. E os pais, nós topamos. O governo, todo mundo junto, anos 60, enfia todo mundo na escola. Todo mundo na escola até a universidade. Enfiou todo mundo na escola. Quanto custa isso? 20% do orçamento, do PIB. Gasta 20% do PIB. Bota a grana aí. Botou todo mundo lá. Começo de 60. O Brasil tomou outro caminho em 60. 64, precisamente. O Brasil toma outro caminho. Não prestigia a escola. Nós não prestigiamos a escola. Nós prestigiamos outro caminho. Caminho de guerra, de disputa, de briga, de luta. Chega em 80, Coreia empata com o Brasil no PIB, 1.800 para cada um. Já empatou, 80, já empatou. 1.800 dólares de PIB per capita. Em 80, a partir de 81, Coreia do Sul voou. E o Brasil subiu, desceu. Um é montanha-russa e o outro é foguete. A diferença é essa. Hoje a Coreia do Sul ganha 36 mil dólares por ano. 36 mil. Por quê? Optaram pela escola. Escola dá o quê? Conhecimento. Te dá conhecimento, cidadania, ética, tecnologia e ciência. Escola te dá isso. Todo mundo na escola, você ganha isso. Se você não põe o povo na escola, então, ignorância. E vai por aí fora. O Brasil hoje continua com 3/4 de analfabeto funcional. 3/4 significa 151 milhões de pessoas. Analfabeto funcional. Quem é o analfabeto funcional? Ou ele lê e não entende o que lê, ou 2, não sabe fazer operações matemáticas mínimas. Esse é o analfabeto funcional. 151 milhões são analfabetos funcionais no Brasil. Coreia do Sul hoje tem 67% com nível superior. 67% da população tem nível superior. Brasil, 8%. Coreia do Sul hoje tem 14, 15 anos de escolaridade nacional. Escolaridade média nacional. 13 a 15 anos de escolaridade nacional, conforme o ano que você pega. E conforme o grupo que você toma como referência. Brasil, 7 anos de escolaridade nacional. Então, pega hoje, então, um brasileiro, bota para competir com o sul-coreano. Vai no emprego público, um emprego qualquer, bota para competir. Não tem nem como competir. Coreia do Sul, em todos os rankings internacionais, especialmente o do PISA, que avalia a educação, Coreia do Sul, ou é o primeiro ou é o segundo. Os estudantes de Coreia do Sul, ou é o primeiro ou é o segundo, porque eles revezam com a China e ora revezam com o Japão. Brasil também é o primeiro ou o segundo, de baixo para cima. Estamos igualzinho o Zimbábue. Em escolaridade nacional, estamos igualzinho o Zimbábue, 7 anos de escolaridade nacional. Bom, que tudo isso tem a ver com a polícia do futuro. Que tudo isso tem a ver com a polícia do futuro. Tem tudo a ver. Porque esse quarto modelo de construir a sociedade, com baixíssimo nível de roubos, com baixíssimo nível de sequestros, com certeza do castigo, esses países todos têm uma polícia excelentemente bem remunerada. Policial canadense é extremamente feliz, um dos mais felizes policiais, ganha muito bem, consegue colocar o filho em escolas públicas de alta qualidade. Então, o povo está feliz. Mas feliz de verdade, não é como nós também somos felizes. O Brasil está sempre, somos o segundo país mais feliz do mundo, só estamos detrás da Índia. No entanto, a nossa felicidade é porque nós somos mesmo do carnaval, é da nossa essência. Somos sempre felizes. O cara está morrendo de fome, não, eu estou feliz ainda, estou feliz. Estou feliz. Mas, de suma, tem tudo a ver com a polícia, porque quando você organiza uma sociedade no quarto modelo, a polícia se torna a segurança nossa, porém é segurança efetiva, real. E a polícia não fica enxugando gelo com toalha quente. Hoje enxuga gelo com toalha quente.
Ou seja, você enxuga o gelo, mas você está derretendo o gelo com toalha quente. Você derrete o gelo. Você não, no final, você não fica com um produto bom. Ah? Então, é esse que é o entrave hoje da segurança pública e dos direitos humanos no Brasil. Direitos humanos. Gente, escola para todo mundo. Em período integral, até a universidade. Tudo. Qual é a minha proposta? Vamos fazer isso todo mundo junto. 10% do PIB já está garantido agora. Só que 10% não basta, tem que ter 20% do PIB. Bom, e onde vem os outros 10%? Todos nós, vamos pagar essa conta. Parceria público-privada, o governo entra com 10%, nós todos entramos com mais 10%, e todos nós vamos contribuir, cada um com o que pode. Pode R$1, dá R$1. Pode R$10, você dá R$10. Outro pode 50, dá R$50. Outro dá 1.000, 1.500, 2.000. Vamos todo mundo junto, vamos pagar essa conta. Mas nenhuma criança mais na rua. E aí, o argumento. Professor, sempre que se fala de educação, e é uma unanimidade, educação é solução. Todo mundo diz que é. Mas se fala de educação, demora 20 anos, professor, para dar efeitos. Que 20 anos? Amanhã, nenhuma criança mais na rua. Nenhuma criança mais na rua. Não existe. Está com uma lei dura. Aí precisa de lei dura. Não pode andar desacompanhada. Está desacompanhada. Policial, ou civil, ou as entidades sociais. Meu filho, por que você está aqui na rua? Esse horário, qual a tua escola? Tal, escola, bora para a escola. Não deixar ninguém fora da escola. Tira todo mundo da rua. Acaba com a delinquência nas ruas. E está todo mundo estudando. E dia inteiro, estudar tudo. Estudar inglês, estudar espanhol, informática, ciências, matemática. E começar a disputar com esses chineses, sul-coreanos e japoneses. Porque a inteligência não nos falta. O problema nosso é de oportunidades, que o povo não tem. Só das vezes que nós demos apoio para todo mundo no Brasil, todo mundo soube crescer. E essa é a solução. Essa é a ponte. Essa terceira ponte é a mais difícil, no entanto, é a que efetivamente soluciona. Tudo mais que imaginarmos é válido. Não vamos dizer agora que o policial não vai mais prender em flagrante. Oh, que absurdo. Claro que vai prender em flagrante. Só que você está enxugando gelo. Não vamos mais dizer, não tem mais cadeia, não vai prender mais ninguém. Claro que tem que prender. Tem gente doida por aí, perigosíssima, perigoso, violento, que não pode estar com a gente. Tem que prender. Sim, você só está enxugando gelo. Por quê? Você prende um, tem 500 na fila para ocupar o lugar dele. Esse é o problema. Temos hoje 3,5 milhões de meninos de 5 a 19 anos. 3,5 milhões que não estão na escola, não estão trabalhando e não têm família constituída. 3,5 milhões hoje no Brasil. E aí, meu caro? Vai para onde vai essa turma? Quem você acha que vai dar um abrigozinho para ele, um apoiozinho para ele? Ou é o crime organizado, ou é a droga. Acabou. No alto caminho. Porque o Estado não está ali presente para pegar esse menino. Tá bem? Então, em síntese, das 3 pontes, eu fico com a segunda, que é reforçar as instituições. Tem que ter força e fazer o império da lei no Brasil. Especialmente contra o crime político empresarial. A corrupção política empresarial tem que ter império da lei. Porque senão, nós nunca vamos corrigir esse país. De outro lado, a terceira ponte é mesmo a solução definitiva. E nós continuamos caminhando pela primeira ponte. Desgraçadamente, ou seja, não vamos nunca chegar no que a gente sonha. Pelo primeiro caminho, nunca vamos chegar no que a gente sempre sonhou. Nós não vamos chegar. Por esse caminho está fracassado. Está fracassado. Fechou? Esse é o tema. Eu me coloco à disposição de vocês. Não sei o tempo que nós temos. Mas, em síntese, estou aqui à disposição para algumas indagações. O Coronel Miller está aqui. Ele é o mediador. E não sei como vai funcionar agora a dinâmica. Mas, de qualquer maneira, foi um prazer enorme estar com vocês. E dizer para todos vocês o seguinte, que parabenizar todos vocês. Afinal de contas, uma quinta-feira, à tarde, você tirar 2 horas da sua vida para vir escutar, debater temas relevantes, isso é exercício de cidadania. Talvez você nem tenha atinado para o tema, mas isso é a cidadania, que vai muito além de um voto a cada 4 anos. Muito além, cidadania, muito mais do que voto a cada 4 anos. É acompanhar, discutir os problemas, saber dos problemas e tentar soluções.
Então você, nesse instante, está fazendo exercício de cidadania. É o que eu estou fazendo, por exemplo, no movimento que eu lancei, Fim do Político Profissional. Eu acho que o político não tem que ter reeleição. Nós lançamos esse movimento, agora já está com 40 mil quase já assinantes, está todo mundo baixando a ficha, assinando e coletando assinaturas pelo Brasil todo. Hoje de manhã, nós fechamos 8.632 pessoas, hoje de manhã, 8.632 pessoas coletando assinaturas no Brasil inteiro. Nós vamos chegar a 50 mil pessoas coletando assinaturas. Talvez a gente vai fazer 1 milhão de assinaturas. O que eu quero com isso? Vou apresentar no Congresso Nacional nossa cidadania, nossa participação cidadã. Olha, nós não queremos que político seja reeleito. Ponto. É o que nós queremos. Nossa pretensão é essa. Se eles vão aprovar isso, é outra história. A luta é grande, é imensa, é enorme, todos nós sabemos. Mas nós vamos lutar por isso. Isso é cidadania. Por que eu digo isso? Parafraseando Martin Luther King. Se você ainda não encontrou na sua vida uma razão pela qual você morreria, você ainda não está pronto para viver. Se você não achou uma razão pela qual você morreria, você ainda não está pronto para viver. Então ele disse com toda a precisão. Parafraseando Albert Einstein, ele dizia: ninguém pode esperar resultado diferente se faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeito o tempo todo. Quem faz do mesmo jeito o tempo todo, não espere resultados diferentes. Não vai dar resultado diferente. Então, em síntese, ficam essas palavras, essas mensagens finais, como mensagens do nosso engajamento de cidadania. Assistir palestras, participar, opinar, e tudo. Não precisa ser black bloc. Não precisa ser black bloc. Não precisa quebrar nada. Não precisa quebrar nada. Dentro da democracia, nós temos instrumentos de pressão suficiente para mudar as coisas. Parafraseando Gandhi, seja você as mudanças todas que você gostaria de ver no seu país. Seja você a mudança. Não é, eu só vou ver, você deixa por conta dos outros. Não. E em cada momento que você exercita a sua cidadania, sem perceber, você está fazendo política. Isso é política. Política boa, política sã, política da sociedade. Não é política partidária que eu estou falando, não. Essa política partidária que eu não participo, eu estou fora de política partidária, não tenho nada a ver com eles. Mas é essa política sã de você participar. E se você faz a sua cidadania, o que isso tem de efeito positivo? Sem perceber, você já está apto a ser um líder na sua comunidade. E você pode influenciar pessoas. Porque você tem mais informação que os outros. Você escutou aqui uma série de informações, você sabe mais que os outros. Então, passe suas informações que você aprendeu, passe para alguém. Você já está exercendo o papel de liderança. Mais que um cidadão ativo, mas você já está fazendo liderança. Liderança é o quê? Quem consegue influenciar pessoas. E você só influencia com conhecimento. É impossível você influenciar os outros se você não sabe das coisas. Bem? Então, esse é o significado da presença de vocês aqui. Esse é o significado do evento promovido pela Polícia Militar. Esse é o significado. De tentar colocar ideias frutíferas na cabeça das pessoas que viram líderes e líderes que influenciam outras pessoas da sociedade. Bem? Por isso que eu parabenizo a PM, parabenizo aqui a OAB, que cedeu espaço, todas as autoridades presentes, todos vocês presentes, todos estão de parabéns. À tarde, tirar 2 horas para escutar palestras, né? A gente escuta o quê? Big Brother, que a gente fica escutando. De repente, vai escutar palestras para discutir problemas do país. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. É uma cidadania de uma significação que não tem medidas. O que vocês estão fazendo aqui hoje? A presença é fantástica. E o evento que foi organizado. Parabéns a todos. Tá bem? Meu livro? Muito obrigado a todos, agradeço muitíssimo. Esse livro aqui é o meu, é este livro que eu falei várias vezes. Aliás, eu não falei não, agora que eu vou falar pela primeira vez do meu livro. Este livro eu escrevi faz 3 meses, que saiu, menos de 3 meses. Já saiu, a primeira edição esgotou em 15 dias, já está na terceira tiragem agora. Pecaria 250 anos. É aqui que eu digo que eu comparei esses países que eu falei, aqueles 50 países que tem um assassinato,
para 100 mil pessoas. Está aqui no capítulo 4, tá? O André pergunta, como impugnar mais pessoas, como impregnar mais pessoas, o comprometimento com a cidadania e com a família para contribuir para a construção de uma nova sociedade? Essa é a pergunta do André, professor. A linha do que a gente vinha falando é a educação. E a educação não é uma tarefa só da escola. A educação é uma tarefa também dos pais. Então, educar e criar uma cultura. O Coronel Miller acaba de dar um exemplo cultural que choca, para nós é chocante. A gente vê tantas coisas. Eu morei 3 anos fora do Brasil, fiz meu doutoramento na Espanha, então a gente viu um monte de coisas que choca a gente, mas educação, gente, não há outro caminho. Por quê? Aristóteles dizia, se você está fora da sociedade, ou você é uma besta ou você é Deus. Como nós não somos Deus, porque não temos força sobrenatural, e tampouco nós queremos ocupar a posição de besta, então a melhor coisa é ir para dentro da sociedade, porque não há outra maneira de viver. Alguém, por acaso, aqui é Robinson Crusoe? Não existe Robinson Crusoe, que viveu sozinho numa ilha. Nós não conseguimos viver sozinho numa ilha. Necessariamente nós temos que compartilhar nosso espaço com todo mundo. E aí, o que é que nós temos que fazer? Fazer o quê? Fazer é respeitar as pessoas, educar todo mundo. Não tem como. E se não educamos as pessoas? Aí vem Nietzsche e diz, somos todos animais domesticados. Se eu não educar todo mundo, vai ter animalzinho que não está domesticado. E quando eu falo animalzinho não domesticado, eu não estou pensando só no menininho lá do bairro, da periferia. Animalzinho com doutorado e que está no volante de um carro, que é um animalzinho não domesticado. O cara não sabe dirigir, não tem respeito por ninguém no trânsito. Então está cheio de animalzinho não domesticado em todas as classes sociais. Então por isso que o melhor, vamos incluir todo mundo, faz uma sociedade justa e pronto, e todo mundo vai viver feliz. O melhor é este. Não quero, esse melhor não dá. Eu só quero sociedade de 20%. O resto tudo eu quero que se dane. Então pague o preço por esta escolha. O preço é isso. Tiro na cara, rouba o celular no trânsito, pega teu carro, rouba teu carro, dá tiro em você, e o povo vai matando. Então paga o preço. Existe um preço. Para quem constrói sociedade do terceiro modelo, do primeiro modelo ou do segundo, paga um preço. Quem está no quarto modelo está desfrutando de bons. Está muito bem, está feliz da vida no quarto modelo. Né? Professor Adriano faz a seguinte pergunta. Como juiz, qual a sua opinião sobre a forma que os processos são julgados no Brasil? Se é feito, de fato, igualdade de direitos? Igualdade do Brasil é mito. E é um mito que a gente ensina na faculdade de Direito. Para vocês. É mito. Não existe igualdade. A sociedade nossa é extremamente hierarquizada. Quem está em cima acha que está acima das leis. Então, a lei no Brasil é dificuldade enorme de aplicar para todos. Então, em síntese, sociedade justa, igualitária, exige o quê? Exige uma conscientização de todos nós. Não fazer o que esse juiz no Rio fez. Não pode fazer isso, isso é feio, é aético, né? É imoral. Então, em síntese, igualdade é uma luta. E aqui está uma história toda bonita, linda, que eu não tenho tempo aqui, não dá, eu só vou sintetizar em meio minuto. Então, uma história linda, Coronel Miller, que é a construção do Estado de Direito. A história da construção do Estado de Direito é linda, porque teve aquele modelo inglês, em que os proprietários derrubaram o rei, Jaime I, tomaram o poder do rei e disseram, você vai ficar aí, você não pode gerenciar dinheiro é com o parlamento, e o juiz, George Coke, um juiz, disse, eu decido e você não manda em mim. Então, neste momento, todo mundo caiu fora do rei e criou um Estado de Direito inglês, bonito. Só que este modelo não é o nosso é o que nasceu na Universidade de Salamanca. Os padres jesuítas, nos séculos XV e XVI, desenvolveram outro modelo de Estado de Direito, fundado nos direitos naturais, dizendo o seguinte, todos nós, por nascermos humanos, só pelo nascimento como humano,
já temos um mundo de direitos naturais da própria natureza, e o Estado tem que respeitar a gente. Tá? Mas todos temos direito. É diferente dos ingleses. Os ingleses nós proprietários temos direitos. E o Estado tem que respeitar nossa propriedade. Os jesuítas, que depois tem toda uma tradição bonita na Europa, e que foi bater na Revolução Francesa. A Revolução Francesa adotou o modelo, este segundo modelo, e escreveu artigo 1º da Constituição Francesa, ou antes, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Todos somos iguais perante a lei. Ponto. Só que a pergunta, quem são esses todos? O 1%? Todos nós 1% somos iguais perante a lei. Os 20%? Todos nós 20% somos iguais perante a lei. Os 40% do Lula, todos somos iguais. Ou os 100% da Islândia, da Finlândia, da Dinamarca. Quem somos o todos? Esse é o problema. Esse é o problema do todos. Iguais de igualdade perante a lei. Tá? Então a construção. Não tem como pensar de modo diferente. Construir diariamente. Construir diariamente. Professor, eu penso que nessa resposta, o senhor já respondeu a pergunta do Marcelo Lucas, acadêmico, né? Mas eu vou fazê-la para verificar se o senhor tem alguma complementação. O jeitinho brasileiro não seria, em parte, culpa dos casos em que pessoas de alto poder e notoriedade e que não cumprem o que é correto e que ainda funciona como exemplo aos demais da sociedade, cabendo a este uma punição exemplar? Também, os que estão em cima não se julgam afetados pelas leis gerais. Exemplo, vermelho é vermelho para todo mundo. Não é vermelho só para pobre. Não é vermelho só para rico. Vermelho é vermelho. Mas quem está em cima, de fato, quer dar um jeitinho porque não quer observar as regras gerais. Mas, como eu disse, se 81% respondeu ao Getúlio Vargas que gosta mesmo de descumprir e que gosta do jeitinho, a questão aqui não é de classe de cima e classe de baixo. Só que o classe de cima tem a agravante de que ele tem consciência de tudo e tem status para respeitar a lei, status de conhecimento, de sabedoria. Então, é mais deplorável que um do alto descumpra as leis gerais, mas o de baixo, no Brasil, também descumpre as leis gerais. A diferença é o quanto que cada um paga para descumprir as leis gerais. O de baixo paga 50 para o guarda, porque deixou o carro na calçada e não quer ser multado, e o de cima faz essas barbaragens todas que a gente vê no Brasil todo, de mancomunado, empresas com político, e financia a campanha política, depois cobra, como saiu ontem do Renan Calheiros, ganhou 400 mil de uma empresa, jogou na sua campanha, foi eleito com esse dinheiro, e 3 meses depois ganhou uma concorrência. Essa empresa ganha uma concorrência de bilhões da Transpetro, que era dirigida por Sérgio Machado que foi posto no cargo pelo Renan Calheiros. Então, quando você vê esse entrosamento, você diz o seguinte, o emaranhado é forte, é grande, e aí é mais deplorável, deles é mais deplorável, mas o do de baixo também é, Antônio Cândido, um sociólogo da USP, puxa na internet, eu escrevi um artigo há poucos dias sobre ele cuida de todo o jeitinho, estudou profundamente o jeitinho brasileiro. Então, põe no Google, Antônio Cândido, Luiz Flávio, e você já chega no meu artigo. Acha o meu artigo, está lá no meu Face, leia o artigo de Antônio Cândido. Ele explica tudo, de onde veio, como é e por que é o jeitinho no Brasil. Professor, tem 4 perguntas aqui que se confundem. Daria para o senhor, respondê-la em relação à questão do sistema policial. O Rodrigo dos Santos, estudante, ele pergunta, o que o senhor acha da forma de comando e atividade da nossa polícia? Já o Sérgio pergunta, o sistema de segurança pública no Brasil é satisfatório?
Ou seja, as mudanças, qual a opinião do senhor que seriam necessárias? E se o senhor acha que é suficiente a existência de duas polícias dentro do mesmo, mesmo estado, mesmo setor? E a outra do tenente-coronel Rommel, que ele pergunta: o senhor acredita que o modelo de polícia para o Brasil é a polícia única subordinada aos governadores? Em caso positivo, seria possível construir essa polícia única sem privilegiar uma ou outra das polícias estaduais? Como é possível comparar as corporações atuais, compor as corporações atuais? Tem uma pesquisa recente com 21 mil policiais. 21 mil policiais no Brasil, de todas as instituições. 72% deles responderam: o ideal seria uma polícia única, unificar. O ideal seria. Então, o próprio policial está hoje manifestando este interesse. É a unificação das polícias. Acho que sim, no fundo, nós, do ponto de vista da sociedade, a gente quer que a polícia funcione, ponto. Se ela é militar, civil, hierarquizada e tudo, para nós, em princípio, não interessaria isso tudo. A gente quer segurança, ponto. Mas, do ponto de vista corporativo, embora seja dificílimo unificar, a verdade é que o governo agora está fazendo uns ensaios, e fez esse ensaio na Copa do Mundo, onde colocou todas as polícias juntas e deu um bom resultado na Copa do Mundo. Então, aparece que o rumo que está tomando é o rumo de uma integração. Cada uma com sua autonomia, tem seu orçamento, gasta seu orçamento, mas operacionalmente está todo mundo junto, que é uma unificação operacional. Aí eu sou de acordo. Por exemplo, acho até que o Ministério Público tinha que se aproximar mais das polícias, porque aí você tem todo o órgão acusatório bem aparelhado. E acho que toda briga institucional é um desastre para o país, e nota 10 para o crime organizado. Eles agradecem. Todas as vezes que as polícias brigam, que a MP briga com polícia, que a Polícia Civil briga com a Polícia Militar, como agora, a Polícia Federal ontem ganhou autonomia. Passou no Congresso, ela é autônoma. O que significa essa autonomia? Que agora, para chefiar a Polícia Federal, só pode ser delegado de classe especial da Polícia Federal. Vão 3 nomes para o presidente escolhe. É uma certa autonomia, gerenciamento do dinheiro deles. Eu acho isso magnífico, eu sou favorável. Só que, como conseguiram isso? Numa briga desgraçada, com o Ministério Público que brigou, com os agentes, com os peritos e com os escrivães, brigando com os policiais federais. Aí é uma vitória que vence, mas não convence. O ideal é se todo mundo junto, porque todo o crime organizado está se unindo. O PCC agora acaba de se unir com a 'Ndrangheta, do sul da Itália, mais precisamente de Nápoles, que é a máfia napolitana. Então, o PCC já juntou com a 'Ndrangheta. Ontem, Globo e Estadão denunciaram que o PCC também acaba de se unir, já está unido. Agora ficou evidente com o Hezbollah. Hezbollah, aquele grupo radical da faixa de Gaza. Então, o PCC já está se internacionalizando. O crime organizado se internacionaliza. Se a polícia não se internacionaliza, se a polícia está dividida, claro que facilita todo o caminho. Então, sou favorável à unificação. Hierarquia. Imaginar a polícia sem hierarquia é impossível. Toda a polícia tem que ter hierarquia. Aliás, na escola tem que ter hierarquia, o professor e o aluno. Em casa, o pai e o filho. Tem que ter hierarquia. Você não precisa ser arbitrário, você não precisa ser totalitário, não precisa ser um déspota. Mas tem que ter hierarquia. Agora, essa hierarquia, em termos de educação e de disciplina, não necessariamente essa hierarquia deve existir na sociedade. É uma pena que a nossa sociedade seja muito hierarquizada. Mas por que hierarquizada? Com que base? Só na base do dinheiro. Aí é ruim essa hierarquia. A hierarquia do dinheiro é muito ruim. A hierarquia de mérito, de você lutou, então você ocupa determinado cargo, nós temos que respeitar as pessoas. Essa hierarquia de mérito eu sou favorável. A hierarquia do dinheiro, não concordo. Acho que é ruim para o país. Professora Caroline
de Souza Teixeira. Acerca dos direitos humanos, qual seria o vosso posicionamento acerca de uma hipótese de privatização dos atuais presídios, segundo o modelo americano e outros? Isso, a privatização é uma experiência que já vem há muitos anos. No Brasil, inclusive, já foi testada, experimentada. Minas Gerais acaba de experimentar. A questão dos presídios brasileiros, o sistema penitenciário brasileiro, é o seguinte: ele é o termômetro do país, de todos os países. Se os presídios são indecentes, esse país tende a ser indecente. Se os presídios são decentes, o país tende a ser decente. Os presídios na Suécia, Dinamarca, Holanda, etc., são presídios decentes. É um retrato do país. No Brasil, privado ou público, a verdade é que os presos do Brasil vivem dentro de um campo de concentração. Todos os presídios estão muito ruins. Esse é um item que o Brasil perde feio. E se você quer saber, o Pisolato, esse outro cara que participou do mensalão do PT e que fugiu, foi embora para a Itália, está lá morando na Itália. A justiça, faz 10 dias, a justiça italiana não deixou ele vir para o Brasil, disse: não vou mandar você para o Brasil. Por quê? Porque os presídios brasileiros são indecentes, e você corre alto risco de vida dentro dos presídios brasileiros. Você acha que a justiça italiana errou ao afirmar isto? Não errou, acertou. No Brasil, os presídios é alto risco de vida, e a lei diz: vou te privar da liberdade. A lei não diz: eu vou te matar dentro do presídio. A lei não diz, né? E nós hoje temos os presídios para matar o cara, e não para privá-lo da liberdade só. Então, esse é o erro nosso. Esse é o erro nosso. Tá bem. Sua pergunta do Fernando. Qual o seu posicionamento sobre a maioridade penal? Não, minha exposição, da minha exposição você já extrai. A maioridade penal está dentro daquela primeira ponte, de só alterar a lei, achando que a alteração da lei de 18 para 16 resolve o problema. É a primeira ponte. Não adianta nada. Não adianta nada. Não vai resolver nada. Porque já alteraram 157 vezes. O que fazer com menores que delinquem? Escola. Período integral. Faz o cara trabalhar o dia inteiro até a noite, até as 7 da noite, ele sai exaurido da escola. Vai dormir 6 da manhã, outra vez, volta. 7 da manhã na escola. Horário, cumprir horário. Isso é que soluciona o problema dos menores. Agora você altera a idade. Alterou a idade. Vou pegar o quê? Hoje tem 600 mil no Brasil. Eles são responsáveis por 1% da violência, os menores. Então, 600 mil, hoje eu tenho cerca de 50 mil presos por homicídio. Então, eu vou colocar 1%, de 60 mil, mais 5 mil. Pego 5 mil e coloco dentro dos presídios, dos menores. E aí, o que eu vou fazer com os menores lá dentro? Crime organizado, vai tomar conta dele, e ele só vai aprender coisas ruins, lá dentro não se aprende nada. Então, eu prefiro a molecada toda na escola, até os 22 anos, 23 anos. Todo mundo na escola. Essa é a solução. O resto é a primeira ponte, pura enganação. Só que tem um defeito grave no ECA, que aí sim, vai e corrige o defeito. Que hoje eu sou contra ficar legislando no campo penal. Não legisla mais não. Só vai piorar. Então, mas tem coisas que precisam. O ECA. Todos no ECA foram tratados de maneira igual, qualquer que seja a infração, ele pode ficar recolhido até 3 anos, só. Para quem mata, 3 anos recolhido é pouco, por razões de proporcionalidade. Se você matou e é menor, só 3 anos recolhido é pouco. Então, altera o ECA, coloca lá, cometeu o crime, matou, crimes graves de X e Y, até quanto? Espanha é 8 anos, vários países da Europa são 10 anos, e vai por aí fora. Pega, copia uma média mundial e diz: você vai ficar 8 anos, 9 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, porque você matou uma pessoa. Então não dá para você ficar 3 igual o outro que estava aí traficando maconha, por exemplo. Tudo igual, traficar maconha. E aí até é discutível se o traficar maconha se recolhe ou não. Mas em suma, traficar maconha e matar é sempre 3 anos que você pode ficar no máximo. Esse é um erro da lei. Este erro da lei corrige
Corrige o erro dali. Este erro precisa ser corrigido. Agora, alterar a idade penal, maioridade de idade, isso é a primeira ponte, falida. Falida, não embarca nessa não. Você que pensa desse jeito, não embarque nessa não, porque isso não altera nada a realidade brasileira. Nada, absolutamente nada. Já fazemos isso há 514 anos. Não adianta nada. Vai para a escola, enfia todo mundo na escola, que você vai ver o Brasil daqui 20 anos. Quem é o Brasil daqui 20 anos? Com todo mundo na escola. Nessa linha educacional, professor, temos aqui algumas perguntas que eu vou tentar sintetizá-las. A Heloísa, né, Carrilho, fala, tema educação. Como um país que cada estado tem uma política educacional, sendo que em alguns municípios a educação básica é boa e o ensino fundamental e médio é fraco. A Marisa também fala, como devemos fiscalizar as instituições educacionais quanto à efetivação do processo de aprendizagem de qualidade? Hoje somos 157 milhões de analfabetos funcionais, 27,8, né, alfabetizados e letrados. Nesta mesma linha, Damara Ferreira da Silva, fala quais os caminhos necessários para a criação de uma educação em que a família possa participar de forma efetiva. E a Milene fala, a Coreia do Sul investiu em educação. É interessante que o governo brasileiro, que sejamos seres pensantes, uma vez que questionadores saberemos dos direitos e incomodaremos o governo? Mas eu acho que tem que ser uma decisão da sociedade. Os governos podem até não querer educar o povo, porque o cara educado pode se contrariar ao governo. Mas não é decisão de governo, é decisão de Estado e decisão de sociedade. E outra coisa, não há como você fazer uma revolução na educação no Brasil só com 10% do PIB. Hoje gastamos 5%. Pulamos para 6% um pouquinho rapidamente no ano de 2013, pulamos para 6%, mas já voltamos para 5,5% do PIB. Com o pré-sal, vamos para 10%. Mas até o pré-sal sair do pré, para entrar no sal, tem chão. E o problema nosso é para hoje. Hoje, amanhã, não pode mais ter nenhum menor na rua. Tem que estar todo mundo na escola. Então, esse é um problema. Gastamos 5%. Então, quem vai cobrir os 15%? Tem que ser a sociedade. Aí é uma decisão nossa. Mas se nós, sociedade civil, estamos gastando, nós também queremos interferir no processo. Porque senão o dinheiro que a gente vai botar lá vai desaparecer e não vão educar o povo. Então, tem que ser parceria público-privada. A educação tem que ser uma parceria público-privada, vai criar conselhos privados e públicos juntos, ver o que você vai ensinar para essa molecada toda. Não vai ensinar coisas do PT, nem do PSDB, nem do PMDB. Não é para ensinar isso para ninguém. Você tem que ensinar a cidadania. Faz uma parceria público-privada. É a solução que eu vejo para a nossa educação. Eu não colocaria, se hoje fizesse um programa de governo, meu governo vai fazer educação, eu poderia até ajudar, digamos, com R$1.000 por mês. Se eu for para o governo, não dou nem um tostão para a educação. Mas se for uma parceria público-privada, eu dou R$1.000, R$2.000 por mês, R$5.000 por mês, para ajudar a educação toda do Brasil. Aí eu coloco o dinheiro. Porque para dinheiro público, para órgãos públicos exclusivos, eu não colocaria meu dinheiro. Tá? Que a gente não confia no órgão público. Em geral, há exceções honrosas, tem gente muito boa, tanto que eu proponho parceria público-privada. É melhor. Professor, nessa linha que o senhor colocou, tem uma pergunta aqui do Osni, que ele fala, como evitar que a escola estatal se transforme num aparelho de doutrinação ideológica? Isso é o perigo, seja para a direita ou para a esquerda. Seja a doutrinação para o comunismo, que é um projeto falido no mundo todo, seja a doutrinação para uma direita ultra radical. Né? Então, nenhum nem outro. O mundo copia. Ctrl+C. O que a Coreia do Sul está ensinando? O que Finlândia está ensinando? E agora sai um livro, gente, magnífico. Eu já estou na metade dele.
uma mulher estudou Finlândia, Coreia do Sul e Holanda. As crianças são as crianças mais inteligentes do planeta. Mais inteligentes do planeta. Ela comparou, ela é americana, ela comparou 500 países. Que esses 3 é o que existe de nata de ensino. É o melhor ensino do mundo. Ah, é? Coreia do Sul, Holanda e Finlândia, o que eles fazem de bom? Pega, Ctrl C, para o Brasil, Ctrl V. Pá, acabou. Implanta. Não tem segredo. A gente não tem que inventar a roda. Claro, nem tudo que se ensina na Finlândia vale para o Brasil. Evidente, faz as adaptações, tá? Lá eles não têm o Pedro I, Pedro II, eles não têm José Sarney, eles não têm essas coisas. Tá? Então a gente precisa ensinar para a meninada. José Sarney ocupou o poder político 60 anos, quase destruiu o Brasil inteiro. Você tem que ensinar para a meninada, tem que saber. Mas isso não é fazer política, é só ensinar a história. A história. Professor, a pergunta do Orlando. Orlando indaga. A medida provisória 657 de 2014, sim, que tornou o cargo de delegado-geral de Polícia Federal indicado pelo Presidente da República, foi. Qual a sua opinião sobre isso? Sou favorável à autonomia da polícia. E acho que este exemplo... Isso foi aprovado ontem, anteontem. Foi aprovado, a Dilma vai sancionar. Não penso que ela vai vetar, ela vai sancionar. Porque houve um acordo antes, prévio, para sair isso. Eu acho maravilhoso que a Polícia Federal tem autonomia, porque com autonomia a Polícia Federal passa a ser um órgão de Estado, não de governo, um órgão de Estado, e que ninguém interfira na minha investigação, porque eu não vou agora me subordinar a governo X ou Y para eu poder investigar A, B, C, D. Você tem que investigar quem tem que ser investigado, né? Então é legal, e acho auspicioso que a federal já seja autônoma, porque daqui a pouco vai na onda das demais polícias. Tem que seguir essa onda. Mas aí a militar vai ser a mais difícil, óbvio, por razões óbvias. Porque o governador morre de medo de uma polícia militar autônoma. Mas a civil tem mais chance de conseguir, perícia tem mais chance de conseguir autonomia. Né? No fundo, investigação não tem que ter dedo lá de ninguém. Lá, investiga esse, ou não investiga esse, que é o mais desastrado e mais vergonhoso. Este você não investiga, isso é vergonhoso, isso aí não pode. Professor, temos várias perguntas, né? Tendo visto o avançado do tempo, tem uma última pergunta aqui, feita pelo Everton Luiz, que eu queria contextualizar. Nós sabemos que no mundo nós temos mais ou menos 60 polícias que são militares, e as outras são paramilitares, né? Com ética, estética militar. Exemplo, na própria França, a União Europeia fez um acordo de desmilitarização das polícias europeias. Aí, quando desmilitarizou a belga, quando chegou na polícia francesa, o povo francês não deixou. Ela tem 87% de aprovação do povo francês. E, então, o Everton Luiz, nesse contexto, ele pergunta, atualmente fala-se muito sobre a desmilitarização da polícia militar. Qual o seu entendimento sobre o tema? Isso, cuidado, não tem nada a ver com a unificação das polícias. A militarização da polícia significa uma polícia hierarquizada e com atribuições bem definidas. Hoje, no Brasil, é polícia preventiva, a militar é preventiva, a judiciária é investigativa, etc. Militarizar ou não militarizar? A questão é a seguinte, como é que se exercita o poder? Se o poder, ainda que militar, for exercido de maneira dentro do Estado de Direito, não faz diferença militar, ser militarizado ou não. O importante é o respeito ao Estado de Direito. É isto que é o mais importante. De todas as polícias, todas as polícias. E aqui é o gravíssimo problema que eu não quis, não deu tempo de falar tudo, mas o respeito ao Estado de Direito faz parte da cultura da cidadania e do respeito às pessoas. Quando a polícia respeita todo o Estado de Direito, ela transmite valores para a sociedade. É importante que isso aconteça. E de outro lado, tema que eu não abordei, mas hoje estamos matando no Brasil uma pessoa a cada 10 minutos. E a polícia, segundo o fórum agora de segurança dessa semana, a polícia mata
2.000 pessoas por ano, mais ou menos, no Brasil. Porém, o que se publica nos jornais, você tem que ter muito cuidado, porque eu sempre fui contra você publicar sempre um lado do problema, nunca ver um lado só do problema. E por isso que eu não participo, vocês jamais me viram eu participar, adoro a internet, estou todo dia na internet, publico um artigo todos os dias na internet, jamais participei de debate político, PT, PSDB, eu não entro nessa, porque sempre você fica só com um ângulo da questão, você não vê o todo. Então, não é legal partidarizar. Quem partiu, partiu. Você partiu, você rachou, você só fica com uma visão. A PM mata 2.000 pessoas, sim, por ano. Sim, o Brasil dizem as estatísticas, mas morrem muitos também por ano. Cerca de 400, 500 PMs estão sendo massacrados por ano no Brasil. E você fala de PMs mortos, só PMs mortos. Agora, faz uns 15 dias, coronel, eu fui lá na associação dos delegados da Polícia Militar. Fui lá bater um papo com eles, que eu quero os números, todos os números. Vocês não têm ideia da quantidade de PMs que estão drogados completamente, paralíticos. Mais de 4.000 só em São Paulo, paralíticos. Isso significa o quê? Estamos em guerra. É uma guerra, está em guerra. Não declarada, mas é uma guerra civil entre policial e parcela da criminalidade. E essa guerra mata para lá, mata para cá, e você não vê um pronunciamento de Estado de respeito, nem deste lado, nem deste lado. Ninguém é respeitado. Nem o PM que morreu, não se faz um respeito a ele, um discurso. Eu não vejo um governante. Olha quantos policiais que morreram. Olha quantos jovens de periferia que foram assassinados. Né? Nenhum governante fala isso. Então não se respeita a vida humana. Isso é o que o Foucault dizia, biopolítica. Biopolítica é o quê? É o governo cuidar da nossa vida. Quando ele começa a cuidar da nossa vida e dizer o que a gente tem que fazer com a nossa vida, é biopolítica. Porém, essa biopolítica é o quê? É da morte, é tanatológica. Thanatos é de matar, é morte, é cadáver. Tá? Então, a política brasileira é genocida. E agora, nesta semana, estão levando para a Corte Interamericana a primeira denúncia de um genocídio do Estado. Só que agora eu acho que a PM deveria levar para a Corte o mundo de PMs que estão drogados, que foram assassinados, que estão imobilizados em cadeira de roda, todos, porque o Estado não dá mínima. Não dá mínima. E eu falo Estado, então você pensa no político. Quando eu falo Estado, é todo mundo que manda no Estado. E quem manda no Estado é quem tem poder econômico. Quem tem poder econômico, todo mundo morre aqui embaixo, deixa morrer. Porque, para quem está lá em cima, a morte de baixo não faz nada para eles. Não altera nada para eles. Se morrerem 5.000 PMs por ano, para a turma de cima que manda no poder, não nem aí que morra 5.000 PM. Ou 10.000 e que mate 2.000, que passa a matar 20.000, para quem está em cima governando, isso é uma política de Estado genocida. E isso vai bater nas linhas internacionais. Alguém tem que denunciar esses problemas, porque não pode deixar matar desse jeito. A questão é que a gente não respeita a vida, nem respeita a vida do PM, nem respeita a vida dos meninos. Agora, matou em legítima defesa. Matar em legítima defesa, meu caro, até você, daqui a pouco eu passo fogo em ti. Se você quer me matar, eu te mato em legítima defesa. Isso aí qualquer um pode matar. A questão é o genocídio, que é incentivo para matar pessoas. E hoje está estabelecida essa política tanatológica no Brasil. E essa denúncia tem que ser feita nos canais internacionais, porque internamente eu não confio nos nossos órgãos. Professor, antes... Para isto, eu não confio para este grave problema. Não que eu não confio nos nossos órgãos internos. Tá? Professor, antes de passar para as suas considerações finais e passar a palavra para a nossa mestre de cerimônia, eu tentei ler aqui uma pergunta, mas a letra está pior que a minha. Então, quem faz... Coronel Meli, quando aparece isso para mim, eu entro com embargos de declaração. E aí faço o cara declarar o que ele está querendo dizer, né? Professor, mas quem faz aqui, paga aqui, porque a minha letra é pior que essa, né?
Aí uma vez eu estava ministrando aula num cursinho, sala grande, no sábado, né, de manhã. Aí a mãe não pôde levar a criança, né, para creche, levou para aula, né, ficou lá no fundo com a criança. Aí eu fui para o quadro, quando eu comecei a escrever, só escutei assim, o menininho de 8 anos, mãe, e a classe inteira escutou, né, ela falou, filho, fica quieto. Aí eu continuei escrevendo, ele, mãe, ela falou, o que é, menino? A letra do seu professor é pior que a minha. Aí eu falei, tira esse menino mal criado daqui, que esse menino tá... Aí eu tinha, pessoal, como advogado, tem que achar uma saída, né? Falei, pessoal, a letra feia, ela tem seus benefícios. Falei, primeiro dela, a letra feia é socializante. Porque o colega do lado do cursinho que está disputando, fala, e amigo, você entendeu lá a letra dele? Tira a disputa, ela é socializante, achei uma saída. Falei, a segunda saída, a letra feia faz bem para a saúde. Aquele que está no fundo, ele fecha, olha, põe o óculos, e ele curva, faz ginástica durante a aula. Terceiro aspecto, a letra feia, ela alcança o grande objetivo do processo de ensino-aprendizagem. Interação professor-aluno, ó. Quando ele não consegue nem nada, ele fala, professor, essa desgraça aí, me explica aí. E o outro aspecto, segundo uma pesquisa recente, de uma faculdade famosa, Harvard, essa faculdade fez a pesquisa, falou assim, ó, tem que tomar cuidado com essa colocação hoje em dia. Ela falou assim, quanto maior a quantidade de hormônio masculino, pior a letra. Muito bom. Aí eu falei, a partir daí, quando o rapaz pedir para namorar com você, o que você vai falar? Faça por escrito. Se vier redondo com florzinha, sem discriminação, você fala assim, dá para ser colega. Então, professor, eu passo a palavra, então, para a nossa mestre cerimônia. Muito bem. Ok? Gente, eu só reitero, assim, o meu reconhecimento a este evento, a importância de se discutir temas deste calibre com vocês. Porque isso não tem sido comum nos últimos tempos. A verdade é que nós estamos abandonando essa prática de escutar coisas interessantes, para te colocar para refletir. Né? As televisões do Brasil são coisas, tem coisas boas na televisão, mas de um modo geral as televisões fizeram um mal desgraçado para todos nós, na formação nossa, porque não nos leva a refletir. Então isso é ruim. Legal, parabéns uma vez mais aqui então aos organizadores do evento, a PM, ao AB, que está nos recebendo aqui hoje, né, e todas as autoridades presentes. É ótimo, maravilha que a gente venha discutir todas essas questões. E eu faço sempre uma checagem final. De quantas pontes eu falei na minha palestra? Quantas pontes? Pontes? Pontes 3, tá? A primeira ponte que eu não concordo, que é a atual, que não está dando resultado nenhum. A segunda ponte, que seria a ponte da certeza do castigo, e a terceira ponte das reformas socioeducativas. E quantos modelos nós podemos construir uma sociedade? De quantas maneiras? Agora 4. E o Brasil, nós já testamos 3 modelos. Já testamos 3. Falta o 4º modelo testar, que é justamente copiar a Escandinávia, a Finlândia, etc. Tá? É um pouco distante isso do nosso horizonte. Só que, sem essas utopias, nós nunca progrediremos. Eduardo Galeano é um escritor uruguaio, fantástico. Ele diz assim, por que tem que ter utopia? Porque a utopia é como um horizonte. Você olha o horizonte, você veja lá as nuvens e o céu lá longe, você pega e caminha até lá. Quando você chega lá, outra vez o horizonte está lá mais para frente. Mas você já caminhou 20 quilômetros. Então, pelo menos a utopia nos faz caminhar. Você não está parado. É a metáfora do movimento. Você não está parado. Porque se você ficar parado, você está indo para trás. Já estão te deixando para trás. Você já está perdendo o espaço. Tá? Então é isso. Reitero, parabenizo, muito obrigado a todos. E meu Face, professor LFG, você pode me acompanhar. Todos os dias eu escrevo um artigo. Tá bem? Todos os dias. E na Cultura, todas as terças-feiras, às 9 da noite, estou aí junto com vocês. Escreva na hora do programa, faça perguntas, intervenha e participe. Tá bem? Então, neste momento, nós convidamos o coronel Wilson Antônio Botero, comandante do CPI 10, Dr. Alceu,
presidente da OAB aqui, 28ª subseção, para que faça a entrega do certificado e mimo ao nosso querido palestrante. Professor, eu queria só colocar algumas palavras, porque vai ser uma missão muito difícil, se não impossível, expressar, sintetizar a nossa gratidão, né, pela tua presença aqui. O senhor deve imaginar esse evento no estado todo, desde a sua concepção, quantas mãos, né, não trabalharam para que ele acontecesse. E, obviamente, uma preocupação de qualquer comandante é fazer na sua parcela, na parte que lhe cabe, uma coisa bem feita, né? E eu acho que esse primeiro passo já foi com o pé direito, né? Eu vi o senhor suando a camisa ali, e que tenha valido, né, esse suor todo aí, como eu sinto agora que valeu a pena para a gente ir. Me perdoem, gente, mas eu não poderia deixar de dizer e expressar esse nosso agradecimento aqui pela presença e por esse excelente começo, né? Valeu a pena, gente. Continuem aí, tem mais coisa boa pela frente, tá? É um pedido que eu faço a todos aí. Muito obrigado. Ótimo.